Olá, seja muito bem-vindo a essa edição do Redação HIT e vamos agora conferir as principais notícias desta semana. Uma cirurgia feita no Rio Grande do Sul chamou a atenção da medicina. O procedimento usou tecnologia robótica para operar uma paciente em Porto Alegre, com o médico estando na China. O nosso repórter Felipe Takahashi conversou com esse médico e vai contar agora os detalhes dessa cirurgia histórica. O que antes parecia cena de filme futurista, agora faz parte da realidade da medicina. Um médico brasileiro realizou uma cirurgia robótica em uma paciente que estava em Porto Alegre, enquanto ele estava em Wuhan, na China, a mais de 19 mil quilômetros de distância. A operação foi considerada uma das telecirurgias de maior alcance já realizadas no mundo. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Norberto Martins, chefe do Comitê de Robótica no Rio Grande do Sul. A cirurgia utilizou um robô capaz de reproduzir em tempo real os movimentos feitos pelo médico do outro lado do planeta. Ela chegou no consultório e eu sempre ofereço para os meus pacientes o que tem de melhor, né? E aí a gente chegou na cirurgia robótica e eu tava com essa viagem já agendada, tudo, e aí eu disse, gostei, assim, teve uma boa relação médico-paciente, eu perguntei para ela se ela gostaria que eu conseguiria fazer a cirurgia dela com robótica, só que tinha um detalhe, eu ia estar na China. A paciente passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar, enquanto Norberto Martins controlava os comandos da China. Uma equipe médica acompanhava o procedimento dentro da sala cirúrgica em Porto Alegre. Segundo os responsáveis pela operação, o atraso de resposta entre o comando do médico e o movimento do robô foi de cerca de 200 milissegundos, menos de um quarto de segundo. No Brasil, a cirurgia robótica está crescendo rápido. A expectativa dos especialistas é que o avanço da inteligência artificial e das conexões de alta velocidade permitam que procedimentos como esse se tornem cada vez mais comuns nos próximos anos. Hoje, uma tela como essa daqui se tornou uma ferramenta tão importante quanto a seringa e o bisturi, porque foi através de um monitor como esse, a milhares de quilômetros, que essa cirurgia histórica aconteceu. Um avanço que aproxima especialistas de pacientes e mostra que o futuro da saúde já começou. Eu acho que a gente já está passando da questão de ser uma tendência. Eu acho que hoje já é uma ferramenta, tá? Que está indo para a sedimentação, já, no ensino e na cirurgia conjunta. Eu acho que a telecirurgia ainda, digamos assim, a gente colocar um cirurgião conectado no console para fazer uma cirurgia muito distante, onde a gente não teria outro cirurgião capaz de executar essa cirurgia, a gente tem que ter muito cuidado ainda. Mas eu acho que conectar cirurgiões com a telecirurgia já é uma realidade. Da China para Porto Alegre, um procedimento que encurtou fronteiras e aproximou ainda mais tecnologia e saúde. A medicina do futuro já está acontecendo, e agora em tempo real. Toda essa história aconteceu no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, mas o local bem que poderia se chamar Mão de Deus. Um fuzil AK-47 foi encontrado dentro de um forno que veio dos Estados Unidos. A encomenda seria entregue em Porto Alegre. Vamos ver os detalhes com o Diogo Lachmann. A descoberta aconteceu durante uma fiscalização no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ao submeter a carga a um scanner, a Receita Federal identificou peças de um fuzil AK-47 escondidas dentro de um forno. A encomenda vinda da Flórida, nos Estados Unidos, tinha como destino a cidade de Porto Alegre. A Polícia Federal decidiu acompanhar o material sem interromper o transporte. A chamada entrega controlada permitiu que os investigadores seguissem o trajeto da carga até chegar ao destino final. Na manhã de segunda-feira, os agentes abordaram 2 homens no momento em que recebiam o pacote, no bairro Bom Jesus. Eles foram encaminhados para depoimento e passaram a ser alvo da investigação. A suspeita é de que os envolvidos tenham ligação com uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas. Agora, a Polícia Federal tenta identificar quem enviou o armamento e busca apoio das autoridades americanas para rastrear a origem da arma. A Organização Mundial da Saúde alertou sobre o alto risco de contaminação do vírus Ebola, pedindo medidas urgentes para conter o avanço da doença. Congo e Uganda já registraram mais de 900 casos suspeitos da doença. A Organização Mundial da Saúde declarou o surto como emergência de interesse internacional. Além da rapidez com que a epidemia avança, o surto enfrenta outro desafio,
que é a instabilidade na região onde os casos foram registrados, a província de Ituri, no leste do Congo. A região vive um cenário de insegurança impulsionados por disputas étnicas e territoriais, envolvendo milícias e uma grande desconfiança da população em relação às autoridades. Outro fator que preocupa é que ainda não existem vacinas aprovadas nem tratamentos específicos para a cepa responsável pelo surto atual do ebola. Além dos líderes de países africanos, o governo dos Estados Unidos também passou a acompanhar a situação de perto, já que alguns cidadãos americanos foram expostos ao vírus durante o surto na República Democrática do Congo. Um deles apresentou sintomas, enquanto outros tiveram contato ou exposição considerada de alto risco. Os Centros de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos informaram que estão ajudando na retirada segura de um pequeno grupo de americanos diretamente afetados. O governo americano também busca transporte para levar esse grupo a um local seguro, onde eles possam cumprir quarentena. O ebola é uma doença viral grave, transmitida pelo contato direto com fluidos corporais. A doença pode causar hemorragias severas e falência de múltiplos órgãos. Nos últimos 50 anos, o ebola já matou mais de 15 mil pessoas no continente africano. De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, até o momento não há nenhum registro de caso confirmado ou surto de ebola no Brasil. O risco de introdução da doença no país e na América do Sul é considerado muito baixo pelas autoridades de saúde, devido à distância geográfica, à ausência de voos direto para as áreas afetadas. Um dos chefes do PCC que havia conseguido prisão domiciliar durante a pandemia e fugido logo depois foi preso na Bolívia. O caso voltou a chamar atenção para a decisão judicial que permitiu a saída do criminoso de um presídio federal de segurança máxima. Gerson Palermo, conhecido como Pigmeu, foi preso em uma operação conjunta da Polícia Federal Brasileira com autoridades bolivianas. Ele era considerado um dos criminosos mais procurados do país e acumulava condenações que somam quase 126 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e também pelo sequestro de um avião da antiga VASP em 2000. A fuga aconteceu em abril de 2020, quando Palermo conseguiu prisão domiciliar por decisão de um desembargador de Mato Grosso do Sul. Sob justificativa de risco da Covid-19, horas depois de deixar o presídio, rompeu a tornozeleira eletrônica e desapareceu. Segundo as investigações, ele vivia escondido na Bolívia, usando identidade falsa e atuando como empresário. Condenado por tráfico internacional de drogas e outros crimes, Palermo soma quase 126 anos de prisão. O caso teve repercussão no judiciário e o desembargador responsável pela decisão acabou punido pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, a expectativa é que o criminoso seja trazido de volta ao Brasil para cumprir pena em presídio federal. Agora você vai assistir um grande livramento. Uma mulher escapou de ser atingida por um carro desgovernado por poucos segundos. Vamos ver com Caio Ferreira. Um carro desgovernado atingiu uma árvore e invadiu o portão de uma residência na rua Barão de Ubá, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O acidente foi registrado por câmeras de segurança às 7h38 e mostra o momento em que uma mulher que caminhava pela calçada escapa por pouco de ser atingida. Nas imagens, o veículo aparece descendo pela via quando o motorista perde o controle da direção. O carro bate contra uma árvore, tem o para-choque arrancado e espalha estilhaços pela calçada. A pedestre que passava pelo local consegue se afastar rapidamente. Um dos moradores da residência, que preferiu não se identificar, disse que o condutor tem 22 anos e teria admitido que dormiu ao volante. Segundo o relato, a polícia militar foi acionada, o boletim de ocorrência foi registrado e o juizado de trânsito esteve no local para fazer a perícia. O jovem, ainda conforme o morador, recusou fazer o teste de bafômetro. A mulher que aparece no vídeo não foi identificada pelos moradores. A dona do imóvel, que também mantém um estabelecimento comercial no local, afirma que a batida reforça uma reclamação antiga de quem vive na rua Barão de Ubá, a velocidade dos veículos. Segundo ela, moradores já fizeram um abaixo-assinado e procuraram autoridades para pedir a instalação de um redutor no trecho. Ela relata que outros episódios já ocorreram na mesma via, incluindo batidas contra a árvore, lixeira e danos em veículos estacionados. E olha só, um incêndio atingiu um prédio residencial em Santa Catarina. Alguns moradores foram para o topo do edifício para fugir das chamas e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. Veja só. O incêndio aconteceu no bairro Estreito, em Florianópolis, e assustou moradores da região. Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra 2 pessoas no telhado do prédio
enquanto uma grande quantidade de fumaça tomava conta do imóvel. Segundo os bombeiros, os moradores conseguiram deixar o edifício pelas escadas com o auxílio das equipes de resgate. Outros 2 moradores de um apartamento vizinho precisaram ser retirados utilizando equipamentos de proteção respiratória por causa da fumaça intensa. 3 gatos também foram resgatados de uma residência próxima. E, de acordo com informações repassadas pelo morador do apartamento atingido, o incêndio teria começado em um equipamento eletrônico acoplado a um notebook. Após o combate às chamas, a edificação precisou ser totalmente evacuada para o trabalho de ventilação e retirada da fumaça acumulada nos ambientes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Com a alta no preço dos alimentos, muita gente acredita que manter uma alimentação saudável é um privilégio para poucos. Mas comer bem não precisa pesar no bolso. Com organização e escolha simples, é possível ter uma alimentação equilibrada, gastando muito pouco. Produtos fitness, suplementos e alimentos industrializados passam a impressão de que comer saudável custa caro. Mas especialistas garantem que uma alimentação equilibrada pode começar com ingredientes simples, presentes na cozinha da maioria das famílias. Muito se fala de batata doce, frango ou de algo restritivo ou muito caro, mas na verdade o que a gente precisa lembrar são das origens, né, que a gente está deixando de lado. Então hoje em dia, com tempo curto, as pessoas tiram do prato feijão, tiram do prato alguns tipos de legumes que dão um pouquinho mais de trabalho de fazer, ou optam pela refeição fora de casa, aonde não compete com o que ela precisa. Então hoje em dia a gente pode ter uma refeição adequada fora de casa, mas precisa ver o que a pessoa precisa. Um exemplo, se você não tem um trabalho braçal, você tem que optar por refeições menos calóricas e mais variadas, né? Enquanto que se você tem um esforço físico contínuo durante o seu trabalho, você vai optar por uma refeição mais calórica. Há 7 anos, Raquel trabalha com refeições saudáveis em Dourados. No restaurante, os pratos são preparados com foco no equilíbrio nutricional e em opções acessíveis para diferentes públicos. No curso de nutrição, eu me deparei com que a alimentação equilibrada é exatamente o básico, né? É o arroz, é o feijão, é a comida de verdade. E eu falei, o mundo precisa saber disso e a gente precisa ter mais acesso a isso, né? Não só nos locais. Então, a gente procura ter produtos que a gente consiga distribuir para a pessoa conseguir passar e pegar rapidinho, sair comendo no carro, mas que seja saudável. E aí, quando eu tive essa ideia, né, ainda eu estava no curso e a gente começou em casa, com alguns produtos, e depois da formação a gente optou, né, por estar num lugar físico que as pessoas pudessem ir, pudessem conhecer. Além do equilíbrio nutricional, o preço acessível é outro diferencial e comprova que comer bem e saudável cabe em todos os bolsos. E nessa dieta cabe até um docinho, saudável, funcional e feito com ingredientes baratos. A gente tem hoje o nosso mousse, que é 100% cacau, que a gente geralmente orienta as pessoas a pegarem ou no pós-treino ou no pré-treino, né, porque ele é rico em arginina, por exemplo, que faz aí a vasodilatação dos pequenos vasos, ajudando na oxidação durante a atividade física ou na recuperação. Então, sempre assim, quem tem uma alimentação já muito equilibrada, com certeza consegue associar o doce, deve associar o doce, para a gente chegar o mais próximo do tradicional possível, para a gente não ter aquele efeito sanfona, né? Que é restringir tudo muito rápido e depois colocar tudo isso de uma vez só por conta dessa restrição. Enquanto muita gente associa alimentação saudável à dieta restritiva e produtos caros, a orientação é justamente o contrário. O segredo está no planejamento, na escolha e no aproveitamento dos alimentos e em hábitos saudáveis que possam ser mantidos no dia a dia. São mudanças simples e que trazem benefícios para o bolso e para a saúde. E foi justamente isso que a universitária Yasmin descobriu. Morando sozinha e conciliando estudos com a prática esportiva, ela precisou encontrar alternativas para manter uma alimentação equilibrada sem comprometer o orçamento. Normalmente, eu deixo preparado as coisas. Então, eu faço ali um dia e aí eu deixo preparado para janta, para o outro dia para almoçar. E acho que o que mais ajuda, assim, é deixar as coisas preparadas, sabe? Então, tem muita gente que faz as famosas marmitinhas aí, mas eu normalmente deixo tudo pronto. Então, quando eu chego em casa, é só meio que esquentar, assim, ou fazer uma carne ali na hora e tal.
A estratégia dela é simples, planejamento. As compras são feitas de forma consciente e parte das refeições já fica preparada para a semana. Além da economia, a mudança trouxe mais disposição e qualidade de vida. Começar pelo básico mesmo, fazer compras melhores, tipo assim, quem se alimentar bem, não deveria comprar muita besteira no mercado. Então, acho que tudo começa ali dentro do mercado, sabe? Você quer se alimentar bem durante a semana, você compra coisas para sua semana que você vai se alimentar bem. Alimentos saudáveis. Então, ali no mercado, eu acho que é o foco principal, porque se você não tem besteira em casa, você não vai comer besteira. É muito mais difícil você pedir um iFood do que ter uma besteira em casa, né? Em um país onde milhões de pessoas enfrentam dificuldades para manter uma alimentação adequada, dentro de uma rotina acelerada, comer bem não precisa ser sinônimo de gastar mais. Então, quanto mais cores no prato, né, para ficar bem objetivo assim, a gente tendo, maior é o índice de você conseguir, né, o aporte nutricional adequado do seu dia. Então, você colocar uma salada verde, crua, juntamente com legumes cozidos, o arroz, o feijão, a proteína, bastante temperos naturais. Com organização, escolhas equilibradas e alimentos simples, é possível cuidar da saúde sem abrir mão do orçamento. Um levantamento da PNAD mostrou que o número de brasileiros com ensino superior no mercado de trabalho dobrou nos últimos anos. No entanto, apesar do avanço ao acesso às universidades, a renda média do salário desses profissionais graduados ainda é muito baixa. E vem aumentando nos últimos anos cada vez mais o número de pessoas alcançando o sonho de conquistar o diploma no Brasil. De 2012 para 2025, um intervalo de 13 anos, o grupo saltou de 12,6 milhões para 25,5 milhões, um novo recorte. As conclusões são de um módulo da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE em 8 de maio. E no mesmo período, entre 2012 e 2025, o crescimento dos trabalhadores no mercado de trabalho passou de 86,3 milhões para 101,6 milhões. De acordo com a pesquisa, quando o assunto é salário, para quem tem curso superior, o valor pode chegar a R$ 6.947 por mês, maior que a do grupo com nível médio completo de R$ 2.640. Claro que isso não é padrão para todos que formam. De acordo com os economistas, o crescimento da oferta de mão de obra qualificada pode ter reduzido o chamado prêmio salarial do ensino superior, porque mais pessoas formadas passam a disputar vagas que exigem diploma, pressionando os salários mais baixos. Para o IBGE, o avanço da tecnologia também pode ter refletido possíveis variações de oferta e demanda por trabalho qualificado. Mesmo com o número de crescimento de formados no país, o Brasil ocupa, na atualidade, a 29ª posição de número de pessoas com diploma no mundo. E a Irlanda ocupa o primeiro lugar no ranking dos países com mais formação acadêmica do mundo. De acordo com analistas, o crescimento do número de graduados reflete políticas de expansão do acesso a escolas e universidades, além do crescimento dos últimos anos da modalidade EAD, Educação à Distância, que é uma das causas dos baixos salários. As principais críticas ao ensino à distância giram em torno da precarização do aprendizado prático, da alta taxa de evasão que ultrapassa 60%, da falta de interação social e uma rede de relacionamentos profissionais, além do acesso de alunos por turma, o que dificulta o acompanhamento individualizado. E veja a seguir, Brasil atinge maior patamar da história no Índice de Desenvolvimento Humano. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já convocou crianças, desempregados e presidiários para fortalecer as tropas na guerra contra a Ucrânia. A novidade agora é contar com os endividados. Quem aceitar pegarem armas ficará livre das contas. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que vai cancelar dívidas de até 10 milhões de rublos, quase 700 mil reais,
para aqueles que se alistarem no exército. A medida é a mais recente em uma série de tentativas de atrair mais homens para o campo de batalha na Ucrânia. O governo russo oferece salários atraentes para homens que se alistam para participar da ofensiva em larga escala contra a Ucrânia há mais de 4 anos. O decreto, publicado pelo Kremlin, afirma que russos que assinaram um contrato militar após 1º de maio deste ano, assim como seus cônjuges, terão direito ao perdão de dívidas. O contrato deve ter duração mínima de 1 ano e estar destinado a cumprir as tarefas da Operação Militar Especial, termo usado pelo Kremlin para se referir à guerra contra a Ucrânia. A economia russa está em estado de guerra há mais de 4 anos, com as necessidades do exército tendo prioridade sobre outros setores. Putin também defendeu a reintegração social dos veteranos de guerra na Ucrânia, pedindo que os combatentes que retornam recebam cargos profissionais de alto nível em seu país. O Supremo Tribunal Federal acabou com a aposentadoria compulsória como a punição máxima aos magistrados. Agora eles podem também perder os cargos. A medida tomada pela primeira turma do STF deu razão ao ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino determinou em 16 de março que infrações graves cometidas por magistrados devem ter como punição a perda do cargo. Até então, juízes tinham a aposentadoria compulsória como a punição máxima, com garantia do recebimento de um salário proporcional. De acordo com a decisão do magistrado, a reforma da Previdência aprovada lá em 2019 extinguiu a aposentadoria compulsória como uma punição máxima. Para o Flávio Dino, houve uma vontade legislativa na emenda constitucional para retirar essa aposentadoria como punição, que era prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Em 20 anos, o Conselho Nacional de Justiça condenou 126 magistrados à aposentadoria compulsória. Punição essa que permite que o condenado receba vencimentos. O órgão tem aplicado a LOMAN, que definiu que são penas disciplinares advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e a aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, a punição mais grave. Em 30 de março, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Flávio Dino. A PGR apontou que a decisão afronta o devido processo legal e disse que o tema exige maior cautela e pronunciamento colegiado. Para o órgão, a decisão deveria ser julgada direto no plenário, composto por 11 ministros, no caso atual são 10. Em 12 de maio, a Advocacia Geral da União se manifestou contrária à decisão do ministro Flávio Dino. O órgão citou em seu parecer trechos da Constituição Federal e da LOMAN, que designam ao Conselho Nacional de Justiça a incumbência de controlar a atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário e exercer controle ético-disciplinar sobre seus membros. A AGU também destacou a premissa da separação dos poderes. Para a Advocacia Geral da União, a atuação do Supremo Tribunal Federal no tema deve ser limitada e não deve gerar jurisprudência. O Brasil atingiu pela primeira vez o patamar muito alto de índice de desenvolvimento humano, tendo o Distrito Federal como a região mais desenvolvida. O país avançou em todos os parâmetros medidos no IDH, mas as desigualdades entre regiões, gênero e raça ainda são um problema. O relatório, o primeiro desse tipo em mais de uma década, analisou o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no Brasil, entre 2012 e 2024. O índice nacional passou de 0,744 para 0,805 nesse período, atingindo o maior valor da série e colocando o país na faixa de muito alto desenvolvimento humano. Assim como o IDH tradicional, chamado IDH global, o IDHM também é formado por 3 dimensões: longevidade, educação e renda. A diferença é que o índice municipal usa uma metodologia adaptada à realidade brasileira, ou seja, não é possível comparar diretamente o IDHM do Brasil com o IDH global. O relatório também analisou o IDHM de todas as unidades federativas do país. Todas elas atingiram nível alto ou muito alto de desenvolvimento humano em 2024. Das 27 unidades federativas, 10 registraram IDHM acima da média nacional, sendo 9 estados das regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal, que aparece como a unidade federativa mais desenvolvida do país, com IDHM de 0,866. Na sequência vem São Paulo, com 0,838, e Santa Catarina, com 0,833. O IDHM varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, maior é o nível de desenvolvimento. Mas apesar de o Brasil ter atingido a faixa de muito alto desenvolvimento, o IDHM-AD,
que é o Índice Ajustado à Desigualdade, mostra uma realidade diferente. Esse indicador leva em conta as desigualdades existentes dentro de cada uma das dimensões do IDHM. Segundo o relatório, as desigualdades entre brancos e negros ainda são significativas, embora essa distância tenha diminuído ao longo dos anos. Nesse recorte, o Brasil teria saído da faixa de baixo desenvolvimento em 2012 para médio desenvolvimento humano em 2024. O estudo também analisou o IDHM ajustado à renda do trabalho. Nesse caso, as mulheres aparecem como o grupo em maior desvantagem em todos os anos analisados. E olha só, quase metade dos idosos brasileiros tem medo de sair de casa. No caso deles, nem é por causa da violência nas ruas, é o estado ruim das calçadas. Quase metade dos idosos brasileiros que vivem em áreas urbanas temem sofrer quedas por causa de problemas em calçadas, passeios e vias públicas próximas de casa. Uma pesquisa nacional aponta que o medo afeta mais de 42% da população idosa nas cidades. Entre as mulheres, o percentual ultrapassa 50% e entre pessoas com 80 anos ou mais, chega a mais de 63%. O estudo reuniu indicadores sobre moradia, saúde física e mental, funcionalidade, acesso a serviços, uso de medicamentos, quedas, visão, audição e condições do ambiente social. Para especialistas, os dados mostram que o envelhecimento precisa ser tratado como prioridade em diferentes áreas das políticas públicas, como saúde, mobilidade, segurança e urbanismo. A pesquisa também mostra que mais de 12% dos idosos consideram a região onde moram muito insegura por causa da violência. Segundo os pesquisadores, o medo da criminalidade e das más condições urbanas afeta diretamente a circulação, o convívio social e a qualidade de vida dessa população. Outro dado que chamou a atenção foi o índice de hipertensão. Cerca de 34% dos idosos apresentaram pressão arterial elevada, nível associado a maior risco de infarto, AVC, insuficiência renal e demência vascular. O levantamento estima que mais de 11 milhões de pessoas estejam nessa situação. O estudo aponta ainda que mais de 20% deles têm dificuldade para realizar atividades básicas do dia a dia, como tomar banho, se vestir ou levantar da cama. Mesmo assim, menos da metade recebe algum tipo de ajuda. Os resultados também reforçam a importância do Sistema Único de Saúde no atendimento à população idosa. Cerca de 2/3 das pessoas com mais de 60 anos dependem exclusivamente do SUS. O levantamento faz parte do estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros, que passará a disponibilizar um painel com dados sobre as condições de vida dessa população. A ferramenta poderá ser utilizada por pesquisadores, profissionais de saúde e gestores públicos no planejamento de políticas voltadas ao envelhecimento. Especialistas alertam que o Brasil já tem mais de 32 milhões de idosos e precisa se preparar para o envelhecimento acelerado da população. Bom, vamos falar de esporte porque o sucesso precoce do tenista João Fonseca já provoca reflexos fora das quadras. Aos 19 anos, o carioca virou referência para os jovens atletas e multiplicou a procura por aulas e projetos ligados ao esporte em diferentes academias do país. O motivo do recente aumento no número de praticantes de tênis no Brasil tem nome e sobrenome: João Fonseca. O jovem de 19 anos e 30º no ranking mundial virou sensação após resultados animadores em seu começo de carreira profissional. Então, antes o Kids dava 50 garotos, hoje dá 150, 140 garotos jogando tênis Kids, e isso daqui aumentou muito a procura na academia. Hoje a gente, por exemplo, não tem vaga, tem uma lista de espera. O estilo de jogo agressivo de João, que conta com um pesado golpe de direita, e os títulos já alcançados no circuito da ATP, Buenos Aires e Basileia, fazem do carioca um espelho para gerações mais novas. Muita inspiração, um jogador tão jovem como ele, conquistou grandes títulos já fez história. Então, se ele fez, a gente consegue se inspirar nele e conseguir talvez algum dia também fazer. Bom, ele inspira bastante a gente, né? Ele traça um caminho ali que é duro, mas se você levar em consideração a entrega que ele tem, a entrega que ele dá em quadra, as jogadas que ele faz, a atitude dele em si, não é que corta o nosso caminho, mas ajuda a gente a aprender mais rápido, a estar ali nos tops. As conquistas de João recolocaram o Brasil no mapa da elite masculina do esporte.
E em 2025 ele se tornou o 5º brasileiro a entrar no top 25 na história do ranking da ATP. Grupo seleto com Tomás Bellucci, Fernando Meligeni e Thomas Koch. Além de Gustavo Kirten, o Guga, único número 1 da lista. Novos estudos apontam que os animais fazem tão bem à saúde quanto amigos e família. A convivência pode reduzir estresse e ansiedade, aliviar solidão e oferecer senso de propósito. A ciência indica que o vínculo entre humanos e animais de estimação vai além do prazer momentâneo e pode trazer benefícios consistentes para a saúde física e mental. Um estudo conduzido por pesquisadores no Reino Unido reforçou essa percepção ao medir o impacto dos pets na satisfação com a vida. A pesquisa utilizou dados de um levantamento que acompanha milhares de famílias britânicas desde 2009. Os resultados mostram que ter um pet pode gerar um aumento significativo na sensação de bem-estar, em nível semelhante ao associado à convivência frequente com amigos e familiares. Em uma escala de satisfação com a vida, os tutores relataram melhoras importantes nos indicadores de qualidade de vida. Outros dados também apontam que a convivência com animais pode ajudar na redução de estresse, da ansiedade e da solidão. Há ainda indícios de benefícios relacionados à pressão arterial, ao estímulo à atividade física e ao aumento das interações sociais, principalmente entre tutores e cães. Especialistas destacam que crianças estão entre as mais beneficiadas pelo contato com pets, já que a convivência pode estimular empatia, responsabilidade e habilidades sociais. Pessoas com ansiedade, depressão e transtorno do espectro autista também podem apresentar melhora em aspectos emocionais e comportamentais. Idosos em instituições de longa permanência também apresentam ganhos associados à interação com animais, como estímulo à memória, redução do isolamento e fortalecimento dos vínculos sociais. Os pesquisadores ressaltam, no entanto, que os animais não substituem tratamentos médicos ou psicológicos. O convívio com pets é considerado um apoio complementar ao bem-estar e à qualidade de vida. Para que a relação seja positiva, especialistas alertam que o bem-estar dos animais também precisa ser respeitado. Excesso de barulho, interações forçadas e a humanização exagerada podem causar estresse e prejudicar a saúde dos pets. Uma baleia jubarte foi flagrada nadando nas águas de Ipanema, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. O animal foi registrado por pesquisadores do Instituto Mar Urbano, durante uma expedição voltada ao monitoramento das chamadas raias da Guanabara, espécies encontradas no litoral carioca e na Baía de Guanabara. O registro foi feito pela equipe da Expedição Águas Urbanas, projeto que há 5 anos pesquisa a biodiversidade marinha da Baía de Guanabara e das águas do entorno do rio. O aparecimento do animal chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia e reforça o início da temporada de migração das baleias jubarte pelo litoral brasileiro. Segundo informações do Sistema de Informação em Saúde Silvestre da Fiocruz, a presença desses mamíferos marinhos deve se tornar mais frequente nos próximos meses. As baleias jubarte utilizam a costa brasileira durante o período migratório. Todos os anos, os animais deixam a Antártida e percorrem mais de 4.000 quilômetros em direção às águas mais quentes do Brasil para a reprodução e nascimento dos filhotes. A estimativa dos pesquisadores é de que 30.000 baleias jubarte se desloquem pela costa brasileira a cada ano. No Rio de Janeiro, os primeiros avistamentos costumam acontecer entre abril e maio, com o pico da temporada entre junho e agosto. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te desejo um ótimo domingo. Tchau, tchau.